Se você não está financiando o seu próprio imóvel, você está financiando o imóvel de outra pessoa através de um aluguel. Eu já escutei muito essa frase aí, inclusive ela é bem conhecida aí no mundo imobiliário. Mas ainda fica aquela dúvida na nossa cabeça, né? Será que ainda vale a pena comprar o imóvel nos dias de hoje? E eu falo nos dias de hoje porque o Brasil de 2020 ele é muito diferente do Brasil dos anos 2000. A gente tem que lembrar aí que a gente passou por um momento de pandemia. Então o preço de carro, de gasolina, dos imóveis como um todo, eles dispararam aí de uma maneira totalmente absurda. Fora a taxa Selic, que era 2% e está 14% hoje. Mas bora lá, com base na nossa conjuntura econômica atual, vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel? Quando você aluga um imóvel, significa que aquele dinheiro que você está pagando no aluguel, ele simplesmente nunca mais vai voltar para você. É um dinheiro perdido ali que você está apenas gastando. Você está pagando ali por algo que, no fundo, ele não é seu de verdade. Ou seja, se você está pagando aí um aluguel, digamos que R$ 1.200 por mês atualmente, em um ano você pagou ali R$ 14.400 em algo que simplesmente não é seu. E ainda tem aquela questão, né, dos imóveis eles se reajustarem ano após ano. Então, o valor que você está pagando hoje, 1.200, ano que vem, ele vai ser um valor totalmente diferente, porque o preço dos imóveis anualmente, eles sempre passam por reajustes. Então, ele está sempre sendo reajustado aí ano após ano. Em 2024, o preço dos aluguéis residenciais eles subiram aí 13,5%. Isso aí foi quase o triplo da inflação. Ou seja, se o aluguel de um imóvel estava a 1.200, depois de um ano ele passou a valer ali a R$ 1.362. No ano deu um valor ali aproximado de R$ 1.200 a mais que a pessoa teve que pagar em aluguel. Então, se você está pagando ali um valor X no aluguel, ano que vem ele tem a possibilidade ali de ser reajustado. Então o dono chega lá com você e fala, ó, esse valor aqui ele vai ser reajustado ano que vem, beleza? E assim, isso é extremamente normal, né? Se você ali é proprietário de um imóvel e está deixando ele alugar para um inquilino, você também pensa dessa forma, né? Em reajustar ali o valor daquele imóvel, né? Com base ali na inflação. Então fica aquele pensamento, né? Pô, eu tô pagando em algo que no fundo não vai ser meu, que é algo assim que todo ser humano merece, né? Que é o básico, ter um abrigo, ter um lar próprio. Porém, eu tô pagando aqui em algo que não é meu. É como se eu estivesse financiando o imóvel de outra pessoa por meio do aluguel. Então aqui a gente já pensa, pô, então vale mesmo mais a pena a gente financiar ou comprar o nosso próprio imóvel, né, a nossa própria casa. Só que as coisas elas são um pouco diferentes, porque quando você está comprando imóvel, né, e você financia o seu próprio imóvel, você não está pagando somente as parcelas de financiamento, mas sim a taxa de juros de financiamento daquele imóvel. E assim, os juros do Brasil eles não são baixos, né? Ainda mais quando você está financiando ali um apartamento. Segundo dados aí do MySide, a taxa de juros aí que um banco financia ao imóvel, geralmente ela gira em torno de 10 a 11%. Então assim, imagina aí que você está querendo financiar um imóvel de R$ 400 mil. Você dá R$ 80 mil de entrada ali e financia R$ 320 mil o banco. Com essa taxa atual aí de 10 a 11% ali em média, a parcela ela pode mudar ali, né? Claro, dependendo aí do banco que você for, mas isso daí é uma média, então a gente vai colocar no balanço essa média. Em um banco com juros menores aí, a sua parcela ela pode ficar aí mais ou menos R$ 3.200. Já se for um banco maior, né, a sua parcela aí ela pode ficar de até R$ 4.000 por mês. Ou seja, no final desse financiamento você pagou ali 50% do valor do imóvel somente em juros. Então quem dera, né, se o imóvel custasse ali R$ 400 mil, você pagasse somente aquele R$ 400 mil. Mas não, né, é totalmente diferente. A não ser que você compre à vista, mas aí também já é outro caso. Além disso, a gente precisa colocar na balança os gastos para manter o imóvel, né, que são a famosa manutenção aí que você vai precisar fazer com recorrência. Que é aquela torneira pingando, né, aquela infiltração na parede, aquele piso rachado, aquela goteira do teto. Isso tudo são gastos recorrentes que vão acontecer a partir do momento que você compra um imóvel. Porque todos os produtos eles têm uma vida útil, né? E atualmente parece que eles diminuíram mais a vida útil dos produtos. A gente compra uma TV, a gente compra uma geladeira, e assim, depois de um certo tempinho, eles já dão ali problema, né? Já tem que levar para uma manutenção. Então eles têm uma data ali de validade, né? E assim, essa data de validade parece que é muito curta. Diferente dos produtos antigos que duravam mais, hoje os produtos quase não duram muito. Só você ver ali, a sua avó, por exemplo, deve ter uma geladeira
que existe antes de você ter nascido e que funciona ainda hoje em dia. Então, antigamente eles duravam mais, já hoje em dia os produtos têm uma certa data ali de validade. Então, é sempre bom você colocar ali a manutenção que você vai ter que gastar de forma recorrente com seus imóveis. Em média, ali você vai gastar 1% do valor total do imóvel apenas com manutenção. Então, você precisa já se calcular. Se você tem ali um imóvel de 400 mil reais, tira 1% dele ali, que é o que você vai pagar de manutenção ao ano. Agora a gente também tem que colocar na balança o IPTU, que é um imposto ali cobrado anualmente. Então, mesmo você pagando ali a sua casa, o IPTU ele vai ser cobrado ali anualmente. E assim, por mais que você financie o seu imóvel e termine de financiar ele, o IPTU ainda vai ser cobrado, tipo, ano após ano. E o valor do IPTU ele varia muito ali de imóvel para imóvel, localidade para localidade, né? Mas digamos ali que ele representa de 0,3 a 1,5% ali do valor total do imóvel. Então, por exemplo, se você tem ali um imóvel de 300 mil reais, ele vai cobrar ali, né, vai ser incidido ali de IPTU um valor ali de 0,6%. Se a gente tirar isso dali, vai dar uma média ali de R$ 2.100. Só que é por ano, né? Então, assim, se você divide por mês, já vai dar ali uma parcela fixa. Então, agora, se a gente colocar aqui o total de custos que a gente vai precisar gastar quando a gente compra um imóvel, vai ser aí a taxa de juros de financiamento, o IPTU, a manutenção, né, para manter ali o seu imóvel. Se você mora em condomínio, você vai ter que pagar ali o condomínio, né? Tipo, tem ali a taxa do condomínio, que geralmente está inclusa também. E também as parcelas fixas que você pagou ali no seu imóvel. Geralmente elas estão embutidas já junto com a taxa de juros. Então a gente já pensa, né? Pô, então vale mais a pena agora alugar um imóvel, né? Porque olha só a quantidade de gastos que eu vou ter que gastar. E são gastos que vão ser recorrentes, gastos ali com juros que eu vou ter que pagar ali ao banco para financiar o meu próprio imóvel. Então muita gente pensa, pô, não vale a pena então se a gente colocar tudo isso na balança. Só que a gente tem que colocar em conta também a valorização do imóvel. O imóvel, ele é um bem ali que está sempre se valorizando. No Brasil, ali, só para você ter uma noção, o imóvel ali, ele valoriza em média 3 a 8% ao ano. Ou seja, significa que a valorização dele ela acompanha a inflação. Então você não está perdendo nada quando você compra ali o seu próprio imóvel. Então se a gente colocar aqui um exemplo prático, um imóvel ali de 300 mil reais, após um ano, né, se a gente colocar em média essa valorização aí de imóveis no Brasil, ele vai estar custando ali no valor de 315 mil reais, somente de valorização. Depois de 5 anos, esse imóvel que era 300 mil reais, com a valorização que ele teve, após 5 anos, ele vai estar custando ali 382 mil reais. E depois de 10 anos, esse mesmo imóvel vai estar custando ali 488 mil reais. Já no caso do aluguel, você está pagando apenas o aluguel, você não está pagando ali juros de financiamento, você não está pagando IPTU, você não está pagando praticamente nada, porém, você não tem ali nenhum patrimônio, né? Você não tem ali nenhum imóvel ali, algo que de fato é seu. Fora que também, se surgir uma proposta de compra daquele imóvel, o dono muito provavelmente ele pode dispensar você e vender já esse imóvel para outra pessoa. Claro, né, que tem um contrato ali, tá todo mundo preso ali, mas você não vai poder renovar ali mais um ano se isso acontecer. Então é por isso que vale mais a pena aí você comprar mesmo o imóvel, para você não ficar à mercê disso. Fora que hoje também existe o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa aí do próprio governo que facilita pessoas de baixa renda a comprar ali o seu primeiro imóvel. Não somente pessoas de baixa renda, mas pessoas ali também de classe média. E as taxas de financiamento do imóvel Minha Casa Minha Vida, elas são muito baixas, né? Geralmente ali é de 4 a 8%. E assim, com esse abate nessa taxa de juros, né, e outros subsídios que o governo também dá, de até 55 mil reais, se a gente faz uma simulação de financiamento de um imóvel no programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê que as parcelas elas ficam tão acessíveis que ela meio que se assemelha ao valor que você está pagando em um aluguel. Então já tiveram casos de pessoas ali que fizeram uma simulação e adquiriram um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, com as parcelas ali ficando em 1.200, em 1.400 reais. Então ao invés de pagar esse valor de 1.300, 1.400 em um aluguel, é muito mais vantajoso financiar um imóvel próprio, seu, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Porque é muito semelhante os valores, né? Tipo, o subsídio ali que o governo abate, no final da simulação que a gente fizer, eles vão se assemelhar bastante. Claro que você vai ter todos esses custos que eu citei, mas você está pagando algo que será seu. E assim, imóvel está sempre se valorizando. Então, respondendo à pergunta de hoje, no cenário econômico e na nossa conjuntura econômica do nosso país, ainda vale sim a pena você comprar o seu imóvel ao invés de alugar. Ainda assim, investir em imóveis, né, comprar em casa, terreno, ainda são os melhores investimentos. Ainda mais no Brasil, com uma economia tão instável nos dias de hoje,
a gente precisa sim investir em algo sólido, investir em algo ali que não oscila bastante, né? E o imóvel, eles são justamente isso. Eles não oscilam, eles são algo sólido, algo que você compra e está sempre ali se valorizando, né? É muito difícil o imóvel ele se desvalorizar. Então a gente precisa olhar ali que a economia do Brasil é uma economia totalmente instável, né? A gente está sempre à mercê ali de sofrer com inflação, sofrer ali com taxas de juros elevadas. E quando você compra um imóvel, você está comprando algo sólido, algo que vai ser seu, que está se valorizando e você não está ali à mercê ali do que o governo faz, das decisões deles. Então, além do imóvel ser uma moradia para você, ele meio que acaba se tornando ali um porto seguro também para você, uma segurança ali a mais que você tem frente a um país com uma economia totalmente instável. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se esse conteúdo te ajudou e te agregou, cara, já deixa aquele like, já se inscreve aqui nesse canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui de investimento, né? Eu vou estar fazendo aqui mais comparações, fazer pesquisas, enfim. Já se inscreve aqui para você ficar atualizado dos próximos conteúdos que eu vou soltar aqui nesse canal. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.